Já aconteceu de você se perguntar em silêncio: será que Deus ainda está comigo? Às vezes, esperamos que a presença dele venha acompanhada de algo extraordinário. Uma visão, uma voz, um arrepio profundo. Mas e se o Espírito Santo estiver agindo justamente nos momentos em que tudo parece comum? E se a transformação não estiver nos céus, que se abrem, mas no modo como o seu coração reage ao que antes passava despercebido? Nos próximos minutos, você vai descobrir 5 sinais surpreendentes de que o Espírito Santo está operando em você, mesmo que pareça que ele está em silêncio. O primeiro sinal não é algo que se vê, mas algo que se sente. De repente, o que antes parecia normal começa a incomodar. Uma palavra dita com raiva, uma atitude impensada, uma mentira pequena. Tudo isso ganha um peso novo dentro de você. Esse desconforto não é culpa sem propósito, mas o toque sutil de Deus moldando seu interior. O Espírito Santo não vem para te envergonhar, mas para te purificar. Ele transforma a consciência em um espelho limpo, onde a alma enxerga com clareza o que precisa ser curado. Cada arrependimento é como uma chama que consome o velho e revela o novo. E quando essa sensibilidade começa a crescer, não é sinal de fraqueza, é sinal de amadurecimento. É o Espírito te ensinando a sentir como Deus sente. O que antes era ignorado, agora fere porque o coração está vivo novamente. Talvez você ainda não veja mudanças externas, mas dentro de você há um campo sendo arado. Esse incômodo é a prova de que o Espírito não desistiu de você. Pelo contrário, é o sinal de que ele finalmente começou a te transformar de dentro para fora. O segundo sinal é um desejo novo, silencioso, mas constante, de se aproximar de Deus. Você não entende o porquê, mas algo dentro de você quer ler mais, orar mais, ouvir mais sobre o divino. É como se o seu espírito, que antes dormia, agora tivesse acordado com fome. Essa vontade não nasce do esforço humano, mas do toque invisível do Espírito. Ele desperta em você a necessidade de se alimentar da presença de Deus. E quanto mais você busca, mais sente que algo muda, como se cada oração abrisse uma fresta de luz em uma sala escura. Muitos acham que isso é apenas religiosidade, mas não é. É uma convocação interior. Quando o Espírito Santo habita alguém, ele planta um anseio profundo, não por rituais, mas por relacionamento. O coração passa a desejar aquilo que o alimenta, e aquilo que antes era vazio, agora tem sabor. Esse despertar é discreto, mas inconfundível. Um dia, você se dá conta de que prefere ouvir algo que edifica do que algo que te distrai. Prefere se calar a ferir, prefere paz à razão. É assim que o Espírito vai transformando, sem barulho, mas com poder. Se você já sentiu esse chamado silencioso, essa vontade de buscar a presença de Deus, mesmo sem entender o motivo, comente aqui nos comentários. Eu sinto Ele me chamando. O terceiro sinal é o mais desconcertante. A vida parece ficar mais difícil. É natural pensar que, quando Deus está conosco, tudo deveria se alinhar. Mas o Espírito Santo, ao invés de nos afastar das provações, muitas vezes nos conduz até elas. Não para nos punir, mas para nos preparar. É quando você decide mudar e o mundo parece se voltar contra você. É quando começa a fazer o que é certo e o inesperado acontece. Portas se fecham, pessoas se afastam e o silêncio de Deus parece mais alto do que nunca. Mas o que parece abandono é, na verdade, treinamento. O Espírito usa o caos para fortalecer aquilo que ainda é frágil. Cada desafio se torna uma academia espiritual, onde a fé se exercita e os músculos da alma crescem. A dor não é sinal de ausência. É a prova de que o Espírito está te moldando para carregar o que virá depois. Muitos desistem nesse ponto, confundindo a prova com rejeição. Mas quem permanece descobre que o fogo que parecia destruidor era, na verdade, o mesmo que purificava. É no meio da luta que o Espírito mais trabalha, quando o que resta em você é apenas confiar.
O quarto sinal é uma mudança quase imperceptível, mas profunda. A compaixão começa a florescer. Você passa a enxergar a dor dos outros com uma clareza que antes não tinha. Pessoas que antes te irritavam agora despertam em você uma estranha ternura. É o Espírito trocando o julgamento por misericórdia. De repente, você se vê chorando por histórias que não são suas, ajudando sem esperar retorno, orando até por quem te feriu. E embora isso te confunda, é assim que o Espírito de Deus revela o amor de Cristo em você. Um amor que não busca aplausos, apenas se doa. A compaixão não é sinal de fraqueza. É a força do Espírito assumindo forma humana dentro de você. Ele te ensina a sentir a dor do outro sem se perder nela, a amar sem se esvaziar, a doar sem se cansar. É nesse ponto que muitos percebem: algo dentro de mim está mudando. O coração, antes endurecido, começa a pulsar diferente. E você se pergunta: se o Espírito pode mudar tanto dentro de mim, o que mais ele ainda é capaz de transformar? E é aqui que o mistério começa a se aprofundar. O quinto sinal não está nas emoções, nem nas circunstâncias, mas em algo que o mundo não consegue oferecer. O quinto sinal é a paz, não aquela que vem quando tudo dá certo, mas a que permanece mesmo quando tudo desaba. É estranho. As contas ainda estão lá, as feridas continuam abertas e as respostas de Deus parecem tardar. Mas por dentro, há uma serenidade que desafia a lógica. É o Espírito Santo te sustentando por dentro, mesmo quando o mundo lá fora tenta te desmontar. Essa paz não é ausência de dor, é presença de confiança. Ela não te faz fugir das tempestades, mas te ensina a caminhar sobre elas. É como se o Espírito sussurrasse: fica tranquilo, eu ainda estou aqui. Quem a sente sabe que não vem de si mesmo. Porque a mente tenta entender, o corpo ainda teme, mas o coração simplesmente descansa. É o Espírito guardando o que o medo não pode roubar. E essa paz, uma vez experimentada, muda tudo. Você para de lutar para controlar e começa a permitir que Deus conduza. O Espírito te ensina a confiar até quando não entende. E é aí que você descobre o segredo. O controle não traz segurança. A rendição, sim. Mas há um sexto movimento, silencioso e sagrado, que começa a nascer em quem é guiado pelo Espírito. A fé se torna prática. Você não apenas acredita, você vive o que acredita. A palavra deixa de ser um texto e passa a ser caminho. Antes, você falava sobre amor. Agora, você o pratica. Antes, você dizia confiar. Agora, age como quem realmente confia. É o Espírito te movendo da teoria à transformação. Ele não quer apenas inspirar, mas habitar cada gesto, cada escolha, cada silêncio. E quanto mais ele age, menos espaço sobra para o orgulho. Você aprende que a fé verdadeira não é gritar, é permanecer. Não é vencer, é continuar. Não é sentir, é crer, mesmo quando o sentimento vai embora. Essa maturidade espiritual não acontece de um dia para o outro. É um processo e nem sempre é leve. O Espírito trabalha na lentidão da alma, como quem esculpe o invisível. Ele remove, refaz, renova, mas há algo ainda mais profundo acontecendo e poucos percebem. O Espírito não apenas te transforma, ele te prepara para algo maior. Algo que muitos sentem, mas poucos compreendem. Com o tempo, outro sinal começa a surgir. Você deixa de buscar apenas respostas e passa a buscar sentido. Antes, sua oração era: Deus, tira isso de mim. Agora, ela se torna: Deus, o que quer me ensinar com isso? Essa mudança de perspectiva é uma das obras mais belas do Espírito. Ele não muda apenas o que você vive, mas o modo como você enxerga o que vive. A maturidade espiritual começa quando o sofrimento deixa de ser um castigo e se torna um mestre. Quando o atraso deixa de ser perda e se transforma em preparo. Quando o silêncio de Deus deixa de ser ausência e passa a ser convite à escuta. É aqui que o Espírito Santo mais trabalha. Na profundidade do não dito, nas pausas, nas esperas.
Ele te ensina que a fé não é sobre entender tudo, mas sobre continuar, mesmo sem entender nada. E quando essa consciência desperta, algo muda dentro de você. A ansiedade dá lugar à serenidade. A necessidade de controlar se dissolve em confiança. E pela primeira vez, você sente que o Espírito não está apenas ao seu redor, ele está em você, respirando através de cada gesto, mas o Espírito não te transforma apenas para te confortar. Ele te transforma para te enviar. Quando a paz se estabelece, o propósito começa a nascer. Você passa a sentir um desejo inexplicável de fazer diferença na vida de alguém, mesmo sem saber por onde começar. Esse impulso de ajudar, de servir, de compartilhar o que aprendeu com a dor, é o Espírito em movimento. Ele te usa como canal, e cada palavra sua passa a carregar algo maior do que você. De repente, o que era apenas experiência se torna testemunho. E o mais bonito é que ele não escolhe os perfeitos, mas os dispostos. É quando você se sente mais inadequado que o Espírito mais age. Porque o poder dele não depende da sua força, se manifesta justamente na sua fraqueza. A partir desse ponto, sua vida deixa de ser sobre você. Cada atitude, cada encontro, cada dor ganha novo significado. Tudo se torna campo fértil para que o Espírito se revele através de você. E é nesse estágio que muitos começam a perceber algo misterioso. Quanto mais você se entrega ao Espírito, mais ele muda o que está à sua volta. Mas o que exatamente ele está preparando agora? O nono sinal é silencioso, mas poderoso. Você passa a discernir o que é verdadeiro. Não é apenas sobre religião ou doutrina. É sobre perceber com o coração o que vem de Deus e o que é apenas ruído humano. O Espírito Santo afina o seu discernimento espiritual como quem ajusta o som de um instrumento. De repente, conversas que antes te alimentavam, agora te cansam. Ambientes que pareciam normais começam a te oprimir. E aquilo que antes te atraía já não te serve mais. É o Espírito separando o que é essencial do que é ilusório, o que é luz do que é sombra. Essa percepção não nasce do julgamento, mas da clareza. Quando o Espírito habita em você, ele te mostra que nem tudo o que brilha vem de Deus, e nem todo silêncio é ausência. Às vezes, o Espírito fala em sussurros que só o coração maduro entende, e com esse discernimento vem também uma nova liberdade. Você aprende a dizer não sem culpa, a se afastar sem medo e a escolher o que realmente tem propósito. O Espírito te conduz e você começa a caminhar com a leveza de quem finalmente confia na direção divina. E então, o último sinal, talvez o mais belo de todos, aparece. Você começa a reconhecer a presença de Deus em tudo. Não mais apenas nas orações ou nos cultos, mas nas coisas pequenas, no sorriso de um estranho, na luz do amanhecer, no perdão que você finalmente consegue oferecer. É como se a vida inteira se tornasse um altar. O Espírito Santo te ensina a ver Deus onde antes você só via rotina. Ele te mostra que a graça não está apenas no milagre, mas na capacidade de continuar crendo mesmo quando o milagre ainda não veio. E quando essa percepção floresce, tudo muda. O peso se torna aprendizado, a espera vira caminho e o silêncio, presença. Você entende que o Espírito nunca te abandonou, apenas te conduziu, em passo a passo, até o ponto onde você seria capaz de reconhecê-lo em cada detalhe. E é nesse instante que a fé deixa de ser crença e se torna experiência viva. E se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Porque quando o Espírito Santo age, ele não apenas muda a sua vida, ele muda o mundo através de você.